Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Glórias a Ti, Senhor. Te damos glórias por toda esta graça, por todo este momento de oração. Queridos filhos, vamos mergulhar na palavra de Deus hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo de Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 18. Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 18. A palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres, a se achar que são mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente. Sim, aqueles que são líderes, que são pastores, que são coordenadores, aqueles que são fundadores, aqueles que estão à frente do rebanho, aqueles que estão conduzindo alguém, esses serão julgados mais severamente. É isso que nos diz aqui a palavra? Porque todos nós caímos em muitos pontos. Olha que coisa interessante, versículo 2, Tiago vem nos dizer assim: todos nós, e quando ele fala todos nós, ele também está se colocando dentro da situação, tá? O apóstolo aqui não está se excluindo, ele está dizendo todos nós. Então eu faço das palavras de Tiago as minhas também, e eu digo todos nós, eu, você, todos estamos propensos a cairmos em muitos pontos de nossas vidas, em muitas coisas na nossa caminhada. Todos nós. E aí ele continua dizendo assim: se alguém não cair por palavra falada, este é um homem perfeito, que é capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo, né? Quem conhece, quem sabe aí, quem é do interior, quem tem um costume de ver ou já viu, se coloca aquele arreio na boca do cavalo, né? Às vezes coloca uma madeira, às vezes é um pedaço de couro, e aí se coloca lá, e aí quando o cavaleiro puxa aquele arreio, né? Quando ele puxa aquele freio ali, o cavalo lhe obedece. Se é para parar, para, se é para correr, corre. Vai para um lado, vai para o outro. Então, aquele simples freio colocado na boca do cavalo governa todo o seu corpo. Faz com que todo o seu corpo obedeça àquele simples freio colocado na boca dele. É isso que está falando aqui Tiago. Versículo 4. Vejam também os navios, por maiores que sejam, e embora sejam agitados por ventos impetuosos, eles são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. É outro exemplo que Tiago está nos colocando aqui. A gente olha para um navio enorme no meio do oceano, e embora que as ondas batam, embora que os ventos o empurrem para um lado, o navio vai para o lado em que o leme estiver. O governante, o piloto do navio lá, o comandante, se ele quer levar o navio para a direita, ele vai colocar o leme, aquela pequena roda, né, que faz com que o navio se direcione para o lado que o piloto quer ir. É um pequeno leme que governa todo o navio. Ele faz um comparativo com o cavalo e agora faz um comparativo com o navio. E em ambos os casos, Tiago está mostrando que uma pequena coisinha é capaz de governar todo o resto. E aí ele continua.
Versículo 5. E aí ele vai revelar o que é esta pequena coisinha, né? No versículo 5 ele diz: assim também, a língua é uma pequena coisinha, é um pequeno membro que pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. E aí agora ele está fazendo um terceiro comparativo. Ele está se referindo agora ao incêndio. E ele diz, olha só como uma pequena chama no meio da floresta, ela pode incendiar toda a floresta. São três comparativos: o cavalo, o navio e a chama, aonde São Tiago faz questão de mostrar que por uma pequenina coisa, tá? Através de uma pequenina coisa, poderemos influenciar todo um resto, tá? Todo o grande de um resto, né? E aí ele continua aqui, versículo 6, também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e ela contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia toda a história da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, as aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a consegue domar. É um mal irrequieto. Olha como é que Tiago chama a língua. É um mal irrequieto. Ela é cheia de veneno mortífero. Com ela, nós bendizemos ao Senhor, nosso Pai. E com ela também, nós amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitona ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre como um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se vocês têm no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Porque aonde tem ciúme, contenda, briga, conflito, mágoa, rancor, raiva, ressentimento, desentendimento, aonde tem essas coisas, aí também há perturbação, falta de paz, inquietação no coração e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, esta palavra de Deus para nós hoje, ela é uma palavra interessantíssima, porque ela vem falar de um elementozinho perigoso, pequenininho e capaz de fazer uma grande destruição na nossa vida, que é a língua. Que bendito fruto, né? Que bendito membro é esse em nosso corpo.
Nós temos um corpo formado por diversos membros, dedos, mãos, pés, órgãos, vísceras, mas nenhum é capaz de ter uma influência tão grande sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, do que a língua. Ora, queridos, que membro estranho esse em nosso corpo. São Tiago fala aqui da língua, mas nós vamos encontrar outros apóstolos do Senhor também se referindo a ela, porque pela língua, queridos, nós podemos fazer grandes obras de Deus. Sim. Por exemplo, o ato de eu estar agora, aqui nesse momento, pregando a palavra de Deus para vocês, assim eu estou fazendo através da língua. É a minha língua que produz as palavras, que produz o som, que faz com que estas palavras cheguem ao vosso coração. Então, neste momento, nesta hora de minha vida em que eu me encontro aqui com vocês, eu estou utilizando deste membro que Deus me deu, da minha língua, para o bem, para a proclamação da palavra de Deus aos vossos corações. Mas será que durante a minha vida, será que durante o meu dia, todas as horas, todos os momentos, todos os minutos, a minha língua é utilizada para o bem? Eu posso muito bem colocar a minha língua ao serviço do louvor de Deus, cantar hinos para o Senhor, cantar louvores para Deus. Eu posso colocar a minha língua para a oração, para glorificar a Deus, para falar com Ele, para adorá-lo, para bendizê-lo. Eu posso colocar a minha língua a serviço dos outros irmãos, por exemplo, para aconselhar, para orientar aqueles que estão desorientados, desnorteados. Então eu chego ali com uma palavra, com um conselho, com uma orientação, com uma partilha divina. Eu posso colocar a minha língua a serviço daquele que está doente, quando eu me aproximo daquele que está enfermo, e ali eu oro por ele, e ali eu levo uma palavra de conforto, uma palavra de cura. Eu posso utilizar a minha língua, queridos, quando, por exemplo, eu vou testemunhar pela justiça, quando eu vou falar a verdade. Eu tenho N maneiras, N formas de utilizar a minha língua para o bem. Mas é bem verdade que eu também posso utilizá-la para o mal. Porque, na verdade, a língua é uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. A língua é este membro que poderá tanto ser utilizada para o bem como para o mal. Ora, São Tiago aqui nos fala sobre o cavalo, nos fala sobre o navio. E em ambas as comparações, São Tiago vem nos dizer que um pequeno objeto, no cavalo o arreio, no navio o leme, é capaz de governar todo o resto, todo o percurso de nossas vidas, como diz aqui. Veja, queridos, que pela língua, quantas pessoas já tiveram em suas vidas situações imagináveis. Às vezes, por exemplo, vou citar para você entender o que eu estou falando. Como a língua tem uma influência sobre as nossas vidas. A pessoa vai, sei lá, num trânsito, dirigindo um carro, né? E aí, de repente, acontece algo ali entre 2 motoristas ali no trânsito, entre um e outro, e aí, simplesmente para-se ali os carros, descem os 2, e a partir daquele momento, tudo pode acontecer. O que vai depender dali? Aquela língua que vai falar naquele momento, aqueles 2 que vão acolá conversar naquele momento, podem ter um diálogo onde um use a língua, por exemplo, para pedir desculpa ao outro. Olha, me perdoe, me desculpe, realmente eu me descuidei aqui, fui errado. E talvez um pedido de desculpa aplaque, né, um sentimento do coração do outro, que talvez tenha ficado com raiva por causa daquilo que aconteceu, enfim. Mas também pode ser utilizado a língua aqui não para pedir desculpa, mas para ofender o outro. E aí, conforme a língua é utilizada naquele momento de situação de vida, ali a história daquelas 2 vidas podem tomar rumos inesperados, né? Pode acontecer ali, sei lá, uma violência, um assassinato, e toda a história da vida, todo o percurso de uma vida, como diz aqui Tiago, pode ali ser
completamente transformado por causa de palavras que foram ditas ali, talvez impensadas, né, irracionalmente, e que levaram a atitudes, levaram a ações catastróficas, desastrosas ali naquele momento. Veja como a língua, como as palavras têm poder. Queridos, a nossa língua, eu comecei falando sobre como ela pode ser usada para o bem, mas a nossa língua também, ela pode muitas vezes estar louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, e depois ela pode ser utilizada, por exemplo, para mentir, para proferir mentiras, fingimentos, para proferir blasfêmias, palavras de impureza, palavrões. Ela pode proferir palavras agressivas. Ela pode proferir palavras que venham a machucar, que venham a ferir. A língua, ela pode blasfemar, ela pode falar palavras ocultistas que venham a ofender a Deus. Podemos utilizar a língua para tantas coisas voltadas ao mal. E é nisso que São Tiago hoje vem nos dizer: cuidado com esse pequeno membro, que é cheia de veneno mortífero, versículo 8, cheia de veneno mortífero, com ela nós amaldiçoamos os homens, e ao mesmo tempo bendizemos ao Senhor nosso Pai. Da mesma boca procedem bênção e maldição. De uma mesma boca de uma mãe procede: Deus te abençoe, meu filho. E dessa mesma boca pode proceder palavras como: esse menino não presta, esse menino não vale nada. Bênção e maldição. Esse menino é burro, esse menino não aprende nada, esse menino não vai dar para nada na vida. Da mesma boca de uma mãe pode proferir a bênção ou a maldição sobre alguém. A língua, ela pode ser utilizada para a reclamação, para a murmuração. De tudo se murmura, de tudo se reclama. Ah, eu ganhei uma cesta básica. Agora, nessa pandemia, o governo ligou para mim, né? E aí, fomos contemplados com uma cesta básica. Amém, glória a Deus. Quando é que vai buscar? Ah, é hoje. Vai lá, a pessoa chega lá, vai buscar a cesta básica. Quando chega lá, tem uma fila do lado de fora da onde vai buscar a cesta, no sol quente. Já começa por aí, a pessoa já chega e diz: meu Deus, que fila é essa enorme? E nesse sol quente, não podia botar a gente lá dentro, na sombra? Ai, que demora. Mas demora demais. Não pode botar mais gente para atender? Aí começa um mar de reclamação, um mar de murmuração. E esse povo que não dá um distanciamento de 1 metro entre outro, e não sei o que e tal. E aí quando se chega lá dentro, vai se buscar a cesta... E aí a pessoa fica: vem cá, mas não tem uma com arroz que não seja branco não, porque eu queria uma com arroz parbolizado. Quando chega em casa que se abre a cesta básica, aí vai olhar e vai dizer assim: menino, mas esse café aqui, pelo amor de Deus. Ah, e esse leite, e não sei o quê. E aí cai no mar de murmuração. Puxa vida, meu Deus, o Senhor providenciou para você aquele alimento que estava ali faltando, e em vez de você usar a sua língua para louvar, para agradecer a Deus, para dizer obrigado, Senhor, porque eu não tinha nada e agora eu tenho esse arroz, embora que ele não seja o de primeira, embora que ele não vá ficar tão soltinho assim, mas ele é o arroz, ele é o alimento. Talvez não tenha o gosto do café que eu estou acostumado, que gosto, mas o que é que tem? Em vez de eu utilizar a minha língua para louvar, agradecer ao Senhor, porque Ele agiu naquele momento, porque Ele providenciou. Não, eu murmuro, eu reclamo. É igual o povo no deserto, morrendo de fome, reclamando. Aí Deus vai e manda cordonizes, né, que é espécie de codorna, espécie de uma ave. Aí o povo começa a comer,
Alguns dias depois, ninguém aguenta mais comer essa carne aqui. Estamos enjoados de comer esse negócio aqui. Aí Deus manda pão, manda maná do deserto. Ninguém aguenta mais comer isso aqui. E aí fica reclamando do maná, fica reclamando da carne, reclama do sol, reclama da poeira do deserto. Gente, nós somos esse povo liberto. Liberto sim pelo sangue de Cristo na cruz. O Senhor nos libertou. Somos um povo que fomos libertos por Cristo e que estamos caminhando no deserto da nossa vida rumo à terra prometida, que é a Jerusalém celeste. Somos igualzinho àquele povo de Moisés. Moisés foi um libertador que libertou o povo do Egito e estava levando o povo pelo deserto até a terra prometida, Canaã. Nós somos este povo, libertos não por Moisés, mas por Jesus na cruz, libertos do pecado. Porém, estamos também encaminhada nesse deserto árido de tormentos, de provação e tentação da nossa vida, mas rumo a uma terra prometida que é o céu, a Jerusalém celeste, a vida eterna. Mas olha como nós fazemos igualzinho aquele povo do Egito, aquele povo que saiu lá do Egito, do deserto. A gente reclama de tudo. A gente murmura por tudo na nossa vida. A gente usa a nossa língua para proferir tanta murmuração, tanta reclamação. Como pode de uma mesma boca sair água doce e água amarga? Nos diz a palavra. Como pode uma figueira dar azeitonas? E aí, no versículo 10 ele diz assim: não convém, irmãos, que vivamos assim. Precisamos colocar um freio na boca, como assim é colocada no cavalo. Precisamos segurar o leme do nosso navio, que é a nossa língua. Precisamos, queridos, controlar as nossas palavras. Ninguém está dizendo que isso é fácil. Não, é um desafio. Mas precisamos colocar uma guarda, uma sentinela à porta de nossos lábios. Nos diz o Salmo 140. O Salmo 140 da Bíblia nos fala: ponde, Senhor, uma guarda, uma sentinela à porta de meus lábios. Não deixeis que o meu coração se incline para o mal. Não permitais, Senhor, que de minha boca saiam palavras torpes, que me levem ao tropeço de minha caminhada. Mas colocai, Senhor, em minha boca uma sentinela, uma guarda, que vigie as palavras, para que não saiam de meus lábios palavras que não convêm. Pela palavra podemos levar a salvação ou a condenação às almas das pessoas. Que essa palavra de Deus hoje, que essa passagem de Tiago hoje, ela nos faça refletir sobre como nós estamos utilizando este membro que está em nosso corpo, que é a língua. O que é que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído de sua boca? Que tipo de coisa tem saído de sua boca? E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído pela tua boca? São palavras de quê? Porque aquilo que tu estás falando é um reflexo daquilo que o teu coração está cheio. Quer saber como é que está o teu coração? Repara como estão as tuas palavras. O que você tem falado? Tuas palavras são palavras de paz, de carinho, de amor, de alegria, de enaltecimento dos irmãos. São palavras de edificação, de construção. São palavras de santidade. Ou tu tem falado palavras de impaciência, de inquietude, de raiva, de grito, de loucura, palavras talvez de maldição, palavras de murmuração, palavras de reclamação, mentiras, palavrões e tantas outras coisas. Repara no que tu tem falado, porque daquilo que tem saído de tua boca, expressa daquilo que o teu coração está cheio. E aí, olhando para as tuas palavras,
tu consegues entender como está o teu coração. Às vezes nós pensamos que estamos em Deus. E às vezes não estamos como deveríamos estar. Eis aí uma dica de ouro que o Senhor nos deixa hoje aqui. Ao olharmos para as nossas palavras, sabemos como está o nosso coração. E aí, conhecendo o nosso coração, podemos nos aproximar de Deus e pedir a Ele a transformação daquilo que está dentro de nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.